É com imensa satisfação que damos as boas-vindas à AB Carbon Conference, o evento mais importante do setor de sustentabilidade e mercado de carbono. Hoje reunimos especialistas, líderes e entusiastas para discutir soluções inovadoras e sustentáveis para a redução das emissões de carbono. Antes de prosseguirmos, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores: a deputada estadual, delegada Nadine, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Porto Alegre, Universidade Fevale, Fevale Tech Park e a todos que contribuíram para tornar essa conferência possível. Sem vocês, este evento não seria tão grandioso. Neste momento, gostaria de convidar para compor a cerimônia de abertura a presidente da AB Carbon, Rita Ferrão. Convidamos agora para compor a cerimônia de abertura, representando o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kaufmann. Dando continuidade, chamo a vereadora de Porto Alegre, comandante Nádia. Convido agora para compor esta cerimônia representando a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, palco deste evento, o secretário de Urbanismo, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Germano Brem. Chama ao palco, representando a Câmara de Vereadores, o vereador Ramiro Rosário. Por fim, convido ao palco, representando o IICA Mercosul, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Caio Rocha. Passamos agora à abertura oficial. Neste momento, gostaria de convidar para fazer a abertura oficial deste evento a presidente da AB Carbon, Rita Ferrão. Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos à AB Carbon Conference, um momento histórico que vai marcar essa agenda de sustentabilidade aqui no Rio Grande do Sul, como a primeira edição. Gostaríamos depois de, claro, replicar para os outros estados, então essa vai ser um marco. E ela já começou com um grande diferencial. Não basta a gente ser sustentável, falar em sustentabilidade, sustentabilidade em ação, que é o nosso lema, se a gente não agir verdadeiramente. Então, a gente já começou com uma ação solidária nessa edição para ajudar os atingidos pelo ciclone no Rio Grande do Sul, que nos atingiu há 2 semanas, deixando várias pessoas desabrigadas. Então, é muito importante a gente ter essas ações, ter vocês aqui, ter todo mundo engajado nesse processo. A gente entende que a gente precisa trabalhar com a educação e com a conscientização das pessoas. A gente precisa ser sustentável e olhar também para a sociedade, assim como também olhar para a parte econômica. São 3 pilares que andam juntos, e a gente precisa ter esse olhar e fazer essa conexão, para a gente poder, todos unidos, atingir as metas do aquecimento global, redução do aquecimento global. Então, conto com todos vocês. Hoje a gente conta com líderes aqui, empresas, todo mundo engajado, trazendo as suas perspectivas, como estão implementando nas suas empresas. E é isso, a gente vai ter que fazer essa conexão, trazer para cá, um aprender com o outro. Não existe uma forma perfeita de fazer hoje. Não tem ninguém que, eu sei fazer tudo. Não, é uma caminhada e a gente precisa dar as mãos e caminhar juntos. E nós, enquanto AB Carbon, o nosso intuito é colocar o Brasil no mapa da sustentabilidade. A gente é um país que tem um potencial gigantesco para combater o aquecimento global. Então, precisamos unir as nossas forças para conseguir atingir essas metas. Conto com todos vocês. Muito obrigado. Façam um bom uso dessa conferência, um bom networking aqui. Aproveitem as conexões e bem-vindos. Muito obrigada, Rita. Suas palavras ressaltam a importância do trabalho realizado pela AB Carbon e sua contribuição para a sustentabilidade ambiental e mercado de carbono. Neste momento, convido para fazer uso da palavra Marjorie Kaufmann. Bom dia a todos.
em especial a Rita, idealizadora, junto com o seu time desse evento, Germano, a comandante Nádia, Ramiro, Caio, que me acompanham aqui nessa mesa de abertura. As pautas ambientais sempre tiveram um viés muito conservador e que, dentro do âmbito do que a Rita mencionou aqui da sustentabilidade, eles tinham a ausência de alguns preceitos básicos da permanência do ser humano naqueles espaços, como a questão social, a questão financeira. Não entendendo que a questão ambiental não seja importante, mas o tripé é importante, o equilíbrio é importante. E neste tom, eu entendo que as alternativas que estão se criando, e principalmente o amadurecimento do mercado de carbono, vai começar a dar o tom real e vai fazer com que a sustentabilidade seja exercida a pleno. Que a preservação ambiental seja um preceito e que as pessoas façam isso e possam sobreviver disso. Então, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, e aqui nesse momento falo pelo governador, tem a pauta ambiental como importantíssima. No ano passado, tivemos o lançamento do Avançar na Sustentabilidade, com mais de 190 milhões em investimento na pasta de meio ambiente, mas nós vamos avançar ainda mais. O papel do governo do Estado vai estar em valorizar as boas práticas e fugir da preservação apenas por comando e controle. Então, a palavra que eu quero trazer aqui é de que a construção de um meio ambiente saudável, de uma economia próspera e também de uma sociedade justa, ela só se dará quando todos os entes puderem conjugar, e eu acredito que a participação e eventos deste tipo fortalecem esse pensamento. Então, vejo um público super diversificado, com diferentes entidades, diferentes consultores e também representação de federações, de executivo municipal, estadual, e isso sim vai dar a grandeza e nós vamos poder levar o Brasil, levar o Rio Grande do Sul ao local que ele merece, ao lugar que ele merece, de destaque, não só pela sua riqueza natural, que é inegável e que é reconhecida mundo afora, mas muito mais pela nossa capacidade de promover desenvolvimento sustentável de fato. Então, nós acreditamos nisso e o governo do Estado do Rio Grande do Sul sempre vai ser parceiro nessa pauta de desenvolvimento sustentável com os três itens do tripé equilibrados. Muito obrigada pelo convite. Bom evento a todos. Passo a palavra agora para Germano Brenni. Pessoal, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui nesse importante evento, discutindo sustentabilidade, o futuro do planeta, o futuro da nossa cidade, representando o prefeito Sebastião Melo. Queria saudar todas as autoridades aqui já nominadas, especialmente nossos vereadores de Porto Alegre, Ramiro, comandante Nádia, a nossa presidente da Becarbo, Rita, a Marjorie, nossa secretária estadual do Meio Ambiente, que vem fazendo um trabalho incrível na liderança ambiental, repercutindo o nosso estado do Rio Grande do Sul pelo Brasil. O Caio também aqui conosco presente. Enfim, os desafios da sustentabilidade são gigantescos. Os efeitos das mudanças climáticas no nosso planeta são uma realidade, basta a gente ler os jornais, todos os dias vemos efeitos extremos, chuvas excessivas, calores intensos. Eu acho que o Rio Grande do Sul, a cidade de Porto Alegre, recentemente viveu e tem vivido períodos muito extremos na pauta climática. As soluções, necessariamente, embora os desafios eles sejam globais, impactam de forma global, mas necessariamente as soluções elas devem ser locais. É nas cidades que a gente tem grande parte das fontes emissoras dos gases de efeito estufa. Cerca de 80% das emissões têm origem nas cidades. E é nessa perspectiva e conhecedor dessa realidade que a gente esteve, Marjorie, junto contigo, na COP26 em Glasgow, e assumimos um compromisso
muito importante pela cidade de Porto Alegre. Lá, na campanha Race to Zero, a gente assumiu o compromisso de zerar as emissões de gases de efeito estufa até 2050 e reduzir elas pela metade até 2030. Né? Como eu comentei, é um desafio gigantesco e que necessariamente vai ter que haver o envolvimento, a participação, né, de todos os atores da sociedade, né? Na esfera privada, mas especialmente na liderança da esfera pública. E por isso, né, a cidade de Porto Alegre vem fazendo o seu dever de casa, né? A partir de termos assumido esse compromisso, fizemos o inventário de gases de efeito estufa, né, onde mapeamos todas as fontes emissoras da cidade de Porto Alegre. 67% tem origem no transporte, 23% em fontes estacionárias, temos cerca de 8% e 9% do resíduo. Isso, né, é o resumo, de forma geral, das grandes fontes emissoras de Porto Alegre. E, a partir disso, a gente tem, Rita, estruturado as nossas ações, né, de forma mais macro. E aí eu poderia citar o plano diretor de Porto Alegre, né? Quando fala num território urbano, necessariamente tem que pensar em plano diretor, é o instrumento básico da política urbana, a nossa Constituição Federal. Estamos revisando ele em parceria, né? Conseguimos o apoio do Programa das Nações Unidas, né? O PNUD, necessariamente tendo que trazer, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para essa pauta, né, repensando o processo de crescimento da cidade a partir também da pauta climática, da necessidade, né, de a gente repactuar, vamos dizer assim, reorganizar as nossas políticas públicas. Também, né, nessa linha mais macro, estamos desenvolvendo agora, com recursos a fundo perdido que conseguimos do Banco Mundial, o Plano de Ação Climática de Porto Alegre, que vai, então, ao longo desses anos, estruturar as nossas diversas ações, né, que tem que necessariamente ultrapassar os governos, né, e por isso a importância e o envolvimento da sociedade para a gente chegar lá em 2030 com a redução pela metade das emissões e zerar elas até 2050. Então, todo, né, o diverso planejamento ao longo dos anos para a gente, de fato, alcançar esse objetivo. Mas também, né, além dessas ações macros, é importante, e a cidade de Porto Alegre tem trabalhado nisso, fomentando essa pauta, ações, né, mais pontuais, objetivas, que a sociedade consiga enxergar já na prática, né, como é que ela pode contribuir na pauta climática. E por isso, né, fizemos em Porto Alegre o programa de premiação e certificação sustentável, um programa, Marjorie, muito bacana, que tem dado efeitos concretos. Já certificamos mais de 40 edificações. Esse programa nada mais é que uma política, né, a gente cria uma política de incentivos para a construção civil e os condomínios, vamos dizer assim, adequarem as suas construções, possibilitando a ampliação, né, em 20%, se atingido, vamos dizer assim, aquela camada de pontos que é exigida, a gente permite a ampliação de 20% na altura das edificações e damos 10% de desconto do IPTU, se ele receber a certificação, a nossa maior lá, que é a certificação diamante. Para ele receber essa certificação, para ele ser certificado para o município, necessariamente ele tem que botar lá na edificação o painel fotovoltaico, ele tem que recolher a água da chuva, né? Ele tem que ter o telhado verde, né? Todo o processo construtivo tem que ser sustentável. E aí, com isso, consequentemente, ele tem um benefício construtivo que, naturalmente, né, esses 20% na altura que ele pode crescer da edificação, paga, vereador Ramiro, a conta, vamos dizer assim, daquele investimento que é necessário, que a gente sabe que tem um custo decorrente disso. Então, a gente realizou esse programa, já implementamos ele, e na prática já temos mais de 40 edificações sustentáveis na cidade de Porto Alegre, certificada com diversos elementos. Na mesma linha, instituímos um programa chamado Terrários Urbanos, que foi inclusive premiado nacionalmente, recentemente, pelo Ministério do Meio Ambiente como inovação na gestão pública. A gente faz um processo licitatório, permite o uso, Marjorie, de áreas de terreno ociosas, né, subaproveitadas, são pontas que têm eventualmente um gravame viário, alguma limitação administrativa que impede a venda, né, pelo poder público daquela área. A gente permite o uso pelo privado, vereadora Nádia, desde que não cobra, né, por isso, ele pode ganhar dinheiro, explorar comercialmente, desde que
crie na cidade mais um espaço, né, uma ambiência verde, um exemplo de sustentabilidade onde a gente pode levar as crianças, a população e possa enxergar que lá, né, todo o processo de construção e execução é sustentável, né? E aí, recentemente, entregamos o terrário ali na Neuza do Brizola com a Lucas, né? Temos outro para entregar na Irmão José Otão, a Vasco, ali com a Garibaldi. Todos eles, se for lá no local, tu vai ver, ele tem o painel fotovoltaico, a madeira de reflorestamento, a vegetação nativa, o piso é drenante, né? Ele tem o reservatório para recolher e reaproveitar a água da chuva, enfim, tu cria, além de um espaço público, né, de integração da comunidade, da caminhabilidade, que é tão importante, né, quando a gente fala da pauta da sustentabilidade, mas cria também um exemplo de educação ambiental da cidade. Assim, né, é o nosso trabalho, que a gente entende a importância do poder público liderar esse processo. Naturalmente, precisamos do envolvimento, da participação de toda a sociedade. E aí, por isso, a importância deste evento hoje, falando, né, de crédito de carbono, desmistificando o assunto, né, mostrando para as pessoas as potencialidades também, não só, né, na pauta ambiental, de sustentabilidade, de proteção, mas também econômica. É importante a gente linkar isso. E aí, parabenizo novamente a Rita pela liderança e todo o time. Desejo a todos um excelente, um maravilhoso evento, que a gente possa, ao final do dia de hoje, sair um pouquinho mais capacitado, preparado para tornar cada vez mais, né, a cidade de Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, o nosso Brasil aí, num país mais resiliente, adaptado e sustentável. Obrigado a todos. Convidamos agora comandante Nádia. Bom dia, é um prazer estar aqui e já de pronto quero agradecer a Rita pelo convite de poder estar aqui conversando a respeito dessa pauta tão importante, compartilhando conhecimento, fazendo aquelas reflexões tão importantes a respeito da sustentabilidade. Então, muito obrigada pelo convite, Rita, a ti e a toda essa equipe que já mostraram para que vieram. Quero cumprimentar aqui os secretários, os melhores secretários que nós já tivemos nos últimos tempos. Secretários que cuidam do meio ambiente, né? Secretária Marjorie, secretário Germano, 2 secretários que efetivamente destravam burocracia, mas não deixam de olhar a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, com um equilíbrio muito racional. E a vocês 2 eu quero aqui render a minha gratidão e dizer, continuem fazendo o que vocês fazem. Porque é isso que nós precisamos, de secretários que olhem para o futuro sem perder a noção do presente. Cumprimentar meu amigo, que eu não tinha visto, fazia tempo que nós não víamos, Caio Rocha, também que tem uma expertise muito larga nessa questão do meio ambiente, da sustentabilidade, de se fazer o novo sem perder aquele equilíbrio tão necessário. E aqui, né, o meu amigo, meu parceiro, meu companheiro de Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre, Ramiro Rosário, um jovem aí que tem mostrado todo o potencial, que já teve um trabalho magnífico também aqui na cidade de Porto Alegre, um trabalho muito parceiro com o meio ambiente, com o cuidado urbanístico, da nossa limpeza, da reciclagem, enfim, com um olhar muito carinhoso, muito protetivo à nossa cidade de Porto Alegre, que, por certo, ele vai contar sobre um projeto de lei da autoria dele, que vai revolucionar Porto Alegre e, por certo, será case para outros municípios. Mas o meu bom dia especial vai a todos vocês, que num sábado pela manhã deixaram suas casas, vieram aqui também para dar a sua contribuição nessa que é uma pauta que até pouco tempo era bonita pelo nome, sustentabilidade, mas que hoje nós estamos avançando cada vez mais no que diz respeito à sustentabilidade. Quando nós falamos em sustentabilidade, parece algo que é inatingível, que é subjetivo, que a gente não consegue pegar, tocar e fazer com que isso aconteça no nosso dia a dia. E ela é tão simples, ela diz respeito a mim, no meu dia a dia, às crianças, à adolescência, às organizações, a entidades, diz respeito a todos nós. E eu falo aqui, primeiro, enquanto professora,
que sei da importância de nós também estarmos nas salas de aula, fazendo essa educação que ensina desde os pequenininhos até o ensino médio sobre o que pode ser feito a partir de nós para que nós tenhamos um meio ambiente, um mundo mais favorável a todas as próximas gerações. Falo também como policial militar da Brigada Militar, tenente-coronel, que sei o quanto a Brigada tem investido na luta contra crimes ambientais. Crimes esses que parecem pequenos, mas que a pequeno, médio e longo prazo fazem um estrago enorme dentro dos municípios, no nosso estado, no nosso país e no mundo como um todo. Falo enquanto vereadora, que tem um papel fundamental de fiscalizar. Mais do que fazer projetos que são importantes, nós, vereadores parlamentares, temos que fiscalizar o que está acontecendo no nosso município, no estado. E, além de fiscalizar, trazer boas ideias, como o Ramiro traz hoje, trazer aquele olhar também das comunidades que nós representamos, dos segmentos que têm o interesse de empreender, mas concomitantemente também de preservar. E falo como mãe, tenho 3 filhos e quero deixar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, um mundo mais saudável. Então venho aqui humildemente aprender, escutar e dizer: contem com a comandante Nádia, com o meu gabinete, para juntos estarmos aí falando sobre sustentabilidade, Rita. Esse assunto que não é uma palavra bonita, mas que faz parte do nosso dia a dia. E já deixo aqui um convite para todos vocês. Próximo dia 10 de julho, nós estaremos fazendo na Câmara de Vereadores, eu, Ramiro e tantos outros vereadores que nos preocupamos com essa questão da sustentabilidade, um seminário sobre o mercado de carbono. A visão de quem produz, mas a visão também de quem consome. Minha avó sempre falava: quem planta vento, colhe tempestade. Nós queremos plantar boas ideias para termos sustentabilidade no nosso mundo. Muito obrigada, um bom dia de reflexões e de aprendizado para todos nós. Neste momento, convido para o uso da palavra Ramiro Rosário. Nós podemos chegar para uma grande empresa e dizer o seguinte: olha, se tu mudares o teu sistema, a tua produção de consumir energia por energia renovável, por exemplo, e tu chegares para essa empresa e dizer: consuma energia renovável, ele pode perguntar para nós e dizer o seguinte: mas por quê? Ah, porque nós queremos salvar o planeta. Tá bom, é possível que muitos irão topar. Porém, se tu disseres: olha, fazendo isso, tu terás condições, tu terás ali crédito e vai receber por isso. Porque tem gente querendo comprar esse tipo de crédito porque não consegue, dentro da sua realidade, se reorganizar de tal forma a ponto de fazer o carbono zero. Da mesma forma, poderíamos chegar para um governo de alguma nação, de algum território extremamente humilde, subdesenvolvido, e dizer: mantenha a floresta em pé. E o governante pode dizer: por quê? Porque nós queremos salvar o planeta. Tudo bem, alguns governantes vão topar isso. Mas se tiver recurso envolvido, se tiver retorno, incentivo financeiro envolvido, certamente a resposta sim poderá ser ouvida de forma mais corriqueira por todos nós. E eu acredito que isso faz parte da natureza humana. O homem trabalha na natureza e modifica o seu território, modifica o seu ambiente desde antes da pedra lascada. Então nós falarmos hoje também que as revoluções tecnológicas, que a indústria são os grandes poluentes, que são culpados, que são bandidos, são malvados. Eu enxergo que isso faz parte da nossa essência como seres humanos. E ter uma ferramenta como o mercado do crédito de carbono, nós utilizamos a própria natureza humana a nosso favor, a favor do meio ambiente, a favor da sustentabilidade. Por isso que na Câmara de Vereadores, a comandante Nádia aqui mencionou antes, junto com a Rita, junto com a associação, nós fizemos uma proposta muito prática
para buscar trazer segurança jurídica, para buscar dar as diretrizes internas à Prefeitura de Porto Alegre, para que a Prefeitura, o governo municipal, possa entrar no mercado de carbono e vender os seus créditos de carbono. E aí, aqui, Germano, não estou atrás de selo, né? Não estou atrás de uma cidade com selo verde, não quero isso, pelo menos eu. O que eu quero é, de forma muito prática, usar o recurso dos créditos de carbono, por exemplo, das nossas áreas de preservação ambiental, das nossas áreas verdes em Porto Alegre, para que se possa usar esse dinheiro, esse recurso, para preservar essas áreas, para que a gente possa cercar estas áreas, para manter a árvore em pé, sim, também, mas mais do que isso, para que aquele terreno não seja abrigo de criminosos, para que aquele terreno não seja invadido e se transforme numa comunidade irregular, para que aquele terreno não traga prejuízos aos moradores do entorno e para que ele possa efetivamente ser preservado. Eu acredito que nós podemos usar o mercado do crédito de carbono como uma ferramenta eficaz para trazer resultados práticos na questão do meio ambiente, na questão da sustentabilidade, mas também na questão urbanística e de bem-estar urbano, social, comunitário. E por isso que nós fizemos essa lei, querida Nádia, que está tramitando na Câmara de Vereadores. A lei foi construída junto com a Rita, junto com a associação, com pessoas que entendem da área do mercado de crédito de carbono, e a gente espera que ele possa ter agora a sua tramitação devida e ser aprovada e efetivamente aplicada pela Prefeitura. Uma boa conferência a todos. Para finalizar este ato, passo a palavra a Caio Rocha. Não posso deixar de fazer uma saudação àqueles que estão conosco aqui nesta abertura, iniciando pela Rita. A Rita é uma guerreira, é alguém que, através da Abcarbono, sai na frente, nos leva para esse debate, para que a gente possa construir juntos um processo de sustentabilidade, um processo de mobilização, para que possamos enfrentar as metas, não só metas da nossa sobrevivência, mas são metas do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista de produção. E aqui tivemos bons exemplos. Então, quero saudar aqui a Marjorie, secretária do Meio Ambiente. Tive a oportunidade de estar com ela nos 88 anos da Secretaria da Agricultura. Eu venho desta área, sou profissional de agronomia há muitos anos. Saúdo também aqui o Germano, secretário municipal do Meio Ambiente. Um abraço ao prefeito Sebastião Melo. Eu prestei atenção, Germano, no que tu falaste, muito forte na questão de 67% no inventário que foi feito na prefeitura, por a prefeitura, um inventário que nos demonstra que as grandes emissões são do transporte. E a emissão mais cara, custosa, para que a gente possa atender. A Secretaria Municipal de São Paulo tem uma Secretaria de Mudanças Climáticas de São Paulo. E eles estão com um plano de ação muito semelhante daqui. E te parabenizo também pela busca de um recurso internacional que pode nos mobilizar nessa questão. Saudar aqui o vereador Ramiro Rosário, que abordou um tema diferente, um tema de mobilização, um tema de, se eu entendi bem, o crédito de carbono e a venda desse carbono como incentivo a nós trabalhar com a sustentabilidade. Deixei, por fim, a vereadora comandante Nádia, querida amiga. Eu só sinto, comandante, não ter sido vereador depois da tua passagem na Câmara para poder copiar algumas coisas. Eu fui vereador lá na minha Passo Fundo no ano 2000 e que me fez tão feliz aquele período de aprendizado na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é para a gente, pelo menos foi para mim, uma lição de humildade, de trabalho e de contato com a população. Bem, já falei demais aqui, eu quero começar dizendo que este tema de mudança do clima, esse tema da sustentabilidade, isso não é mais uma questão de futuro, isso é a questão de presente. Veja bem, a ONU criou um painel
intergovernamental com um grupo de cientistas fazendo um monitoramento mundial da questão da sustentabilidade, da questão da agricultura, da questão das cidades e tal. E isso tudo que nós estamos falando aqui, nós todos, está baseado em ciência e tecnologia. Isso não tem achismo, não é? Nós estamos, então, com esse tema e em 2020, quando ocorre sempre aquele fórum econômico, que é de Davos, né? Foi de Davos, isso. Se discute sempre as grandes causas econômicas, porque quem participa lá são os ministros de economia. O que se discutiu neste último Fórum Econômico Mundial? Que a economia não pode crescer se não estiver alicerçada nas bases das políticas ambientais. Talvez porque a pandemia chamou a atenção a isso, que depois da Segunda Guerra Mundial foi a maior recessão que nós tivemos no mundo. E dali também, em Davos, surge um compromisso que em seguida veio a COP de Glasgow, 2020, de que os países industrializados, que são responsáveis por 68% das emissões de gases de efeito estufa. E sabe quantos países emitem 68%? 10 países. 10. Os outros 100, da quais nós nos incluímos, produzem 3%. O que se acertou lá? Que os 100 bilhões, que teria que ter um financiamento desses países de 100 bilhões de dólares para poder apoiar as ações neste campo. Isto ficou sob a direção do Reino Unido e ficou de acontecer o planejamento e o seu início da execução a partir de 2023. Como 2023 não terminou ainda, vamos ver se alguma coisa pode acontecer. Então, essa questão do financiamento, ela tem uma importância muito grande. O Jackson está aqui, que é da Secretaria da Agricultura, e um abraço lá para o secretário Giovanni. O Brasil tem um plano de agricultura de baixo carbono desde 2011, quando surgiu, acho que foi 2009, a questão do protocolo de Kyoto, um pouco antes, e surge então essa agricultura de baixo carbono. Hoje tem um plano safra com 360 bilhões e deve ter uns 5 bilhões que vale para máquinas e vale para práticas sustentáveis com uma taxa de juros diferenciada das demais. E eu quero encerrar aqui com a questão do crédito de carbono. Essa é uma forma de incentivo, né? Como o vereador Ramiro aqui falou e todos falaram. O crédito de carbono, para nós brasileiros, por que nós estamos questionando esse processo? Vou falar pelo ponto de vista agrícola. Porque nós temos um Código Florestal, o Brasil é um dos países que mais preserva no mundo, a nossa área de preservação representa 47 países, a área de 47 países, se somar eles, da área de preservação brasileira. Por exemplo, na Amazônia. Na Amazônia nós temos lá uma imensidão nessa questão que seria de crédito de carbono. Mas se você tem 1.000 hectares na Amazônia, tu pode fazer a comercialização de quantos? De 200, porque 80 tem que ser preservado. Então essa vai ser a grande discussão, que a gente possa transformar, e aí falo do ponto de vista agrícola, o crédito de carbono numa commodity. Porque nós que estamos dando essa sustentabilidade, estamos pagando por fazer a própria preservação. Bom, finalizo aqui com algo que achei muito interessante. O estado de Tocantins cria uma SPE. Lá eles têm uma empresa pública que cuida de aluguéis, que cuida de desenvolvimento, que recolhe lixo, é uma empresa de desenvolvimento. Mas criaram uma SPE, fizeram um edital, contrataram uma empresa para fazer a questão da descarbonização vinculada ao setor agrícola, sobre o gerenciamento de uma diretoria composta dessa SPE, com a maioria, claro,
do governo e com prazo, eu tenho a impressão que foi de 20 anos. Então, eu acho que esse foi um bom processo, porque ele vai juntar, vai unir as ações todas da questão de sustentabilidade, e o governo tem que ser o motivador, o incentivador desse processo. Eu, depois de 1 ano na Costa Rica e 4 na Argentina, agora estou em Brasília, mas na Argentina teve o primeiro projeto de venda de carbono de um estado, que foi a província de Misiones. Eu não tive nada a ver com aquilo lá, mas participei junto daquele processo, que depois, se eu puder explicar um pouquinho, que fez com que se recebesse com eu acho que foi a British Company, comprou a Energy.com, 2 milhões de dólares, era um processo de 2/3 da Mata Atlântica, era um parque, um grande parque do Estado. Aqui, se fosse nós, não podia fazer, porque o parque já está preservado na lei. Lá não. Então, receberam 2 milhões de dólares para fazer o projeto e um cheque adiantado de, eu acho que foi para 15 anos, 50 milhões de dólares, que eles entregaram o cheque lá em Glasgow, e mais 50 milhões de dólares, então, nesse meio, para fechar os 30 anos. Bom, e aí, por isso que nós estamos aqui, para aprender, para ver a experiência de cada um, e eu me sinto muito bem neste meio, que é um meio de conhecimento, é um meio de aprendizagem. Se eu perder meu rascunho aqui, eu perco tudo. E, quero só finalizar dizendo que eu trabalho num organismo internacional que parece Pai, Filho e Espírito Santo, mas eu vou ter que explicar, né? A FAO, ela tem 2 braços. A ONU tem 2 braços. O Banco Mundial e a FAO são os braços da agricultura. A Organização dos Estados Americanos tem lá 2 braços relacionados a ela. Um é o banco, que é o BID, e o outro, que está em 34 países, somos nós, que é o Instituto Internacional de Cooperação para a Agricultura, que está em 34 países e tem as mesmas atribuições da FAO, acentuadas no processo da produção agrícola. Então, feito esse esclarecimento, continuamos. Um grande abraço. Agradecemos a todos pelas suas contribuições enriquecedoras na abertura da AB Carbon Conference.